Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 18 de agosto de 2023. Seja muito bem-vindo ao Imersão Bíblica, devocional diário de estudo das Escrituras Sagradas. E hoje nós vamos de Gênesis 10 e o tema do devocional de hoje é os homens de Deus. E aqui eu estou fazendo uma brincadeira aí com essa expressão homem de Deus, para mostrar que a humanidade ela descende de um homem, né? Adão, depois Noé, agora pós-dilúvio Noé, né? Na nossa narrativa, mas todos descendem no final do próprio Deus. Então é isso que a gente vai mostrar aqui nesta manhã. Eu vou ler um texto aqui, mas é só proforme, porque não vou falar apenas dele. Vou ler o texto de Gênesis 10:1, que diz assim: esse é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. O que a gente vai ter aqui é o pós-dilúvio, ou seja, o que acontece depois do dilúvio, e esses acontecimentos pós-dilúvios é ótimo, né? Esses acontecimentos pós-dilúvio podem ser resumidos aí em 6 grandes acontecimentos. A gente vai passar por eles. Para isso, a gente vai voltar um pouquinho em Gênesis. Não vamos falar só de Gênesis 9. Ontem a gente abordou o tema da aliança de Deus, mas a parte 2 do capítulo 9 de Gênesis vai tratar ali das primeiras questões ali pós-dilúvio. Que questões são essas? Primeiro, a embriaguez de Noé. Acontece lá no capítulo 9, versículo 21, que diz assim: bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Noé, depois de sair ali do dilúvio, planta uma vinha, colhe o seu fruto, né, que é a uva, faz um belo vinho e fica embriagado. E aí nós temos aqui o primeiro caso, né, de problemas com álcool. Hoje isso é muito comum, lamentavelmente, né? Não só com álcool, mas com outras substâncias também, com drogas e tudo mais. Mas aqui a gente já vai ver a primeira raiz desse mal aparecendo. Deus, ele nos dá uma ordem, né, um mandamento claro em relação ao álcool. Não devemos nos embriagar com álcool, mas devemos tratar o álcool com cuidado, porque o uso excessivo de álcool pode trazer problemas sérios. Trouxe aqui para Noé e isso continua valendo. Noé embriagou-se e ficou nu na tenda. Aí você deve pensar, pastor, mas ficar nu depois de beber, qual é o problema disso? Bom, aí nós entramos no segundo ponto de interesse do pós-dilúvio, o pecado de Cã. Olha aí o versículo 22. Então o 21 fala que Noé bebeu, embriagou-se e ficou nu dentro da tenda. Versículo 22. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Pastor, mas aí a mesma questão. Ele viu a nudez do pai? Quanto isso é grave? A Bíblia, ela usa uma linguagem, às vezes, que procura não vulgarizar a situação. E esse é um caso desse. A melhor interpretação aqui para a palavra ficou nu é imoralidade sexual. Então, tanto Noé e aí agora de maneira mais direta o seu filho Cã, eles praticaram imoralidade sexual. Não se sabe o que é essa imoralidade sexual, mas o ponto é que a nudez aqui não era algo simples como ver o outro nu de fato. Ainda que aqui também a gente vai ver um problema sério aí com a pornografia, né? Com ver o outro nu. Mas a questão que era um pouco maior estava ligado aí à questão da imoralidade sexual. Então, em 2 versículos, olha só, no pós-dilúvio, em 2 versículos apenas, aparecem 2 grandes problemas da humanidade nos dias de hoje. O consumo excessivo de substâncias, álcool, drogas e assim por diante. E aqui um problema com a imoralidade sexual. E a nossa sociedade é extremamente imoral do ponto de vista sexual. Cada dia mais a gente se depara com situações que ainda conseguem nos surpreender pelo grau
de imoralidade que essas situações apresentam. E aqui a gente vai ver já as duas raízes, né, os dois primeiros embriões aí dessas duas questões que enfrentamos ainda, né? Quantos anos depois, talvez 5.000 anos, 4.500, 5.000 anos depois desse evento aqui, a gente vai ainda ver os efeitos desses dois problemas: consumo de bebidas alcoólicas em excesso e imoralidade sexual. E aí um crente que tem acesso a uma palavra como essa, que pode ver aqui os danos causados por essas duas questões, o consumo excessivo de álcool e também imoralidade sexual, como um crente pode tratar essas coisas de maneira leviana? Não, precisamos ter cuidado com essas coisas, porque essas coisas são realmente perigosas. Então fica aí o alerta para cada um de nós. Terceiro ponto aí, o terceiro ponto de interesse do pós-dilúvio é o futuro dos filhos de Noé, que está lá no capítulo 9, versículo a partir do 25. Na verdade, aqui um texto um pouco maior, que são 3 predições aí de Noé. Vou ler o versículo 25, diz assim: disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para os seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Versículo 27, amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. O que Noé vai ver aqui? Noé, ele vai lançar uma maldição contra os seus filhos, é isso? Noé está amaldiçoando Cã, ou Canaã, que no caso, os filhos de Cã, e abençoando Jafé e Sem? Não, não é isso que Noé está fazendo. O que Noé está fazendo aqui é predizendo o futuro desses filhos seus, futuro esse que logicamente está nas mãos de Deus e que Deus revela para Noé como uma forma de prever os seus filhos do que acontecerá, mas o que chama atenção aqui é exatamente o fato de que Noé tem uma predição do futuro dos seus filhos. Noé recebe ali, não uma maldição, Noé não é o responsável, né? Aquela questão de maldição hereditária. Noé não é responsável por amaldiçoar os seus filhos. Não, o que Noé tem é uma previsão do futuro, assim como acontece com outros profetas, inclusive no Antigo Testamento, que preveem, né, o futuro sobre o reino de Israel, sobre o próprio descendente, que é Jesus. Enfim, Noé aqui recebe uma palavra profética de Deus, mostrando como será o futuro ali dos seus filhos. Futuro esse que os próprios filhos, por suas responsabilidades, vão levar adiante, e Noé vai ter então uma predição desse futuro que vai acontecer com seus filhos. Quarto ponto de interesse aí nesse capítulo é a origem dos povos. Capítulo 10, versículo 1, que foi o versículo que a gente leu, mas na verdade todo o capítulo 10 vai mostrar aqui como se dará o espalhar dos filhos de Noé por toda a terra. Essa maneira como eles vão se espalhar por toda a terra não é tão direta ou tão corretinha, né? Ou tão certinha como eu vou mostrar aqui, mas dá para você ter uma ideia. Por exemplo, Jafé, ele foi para o lado da Europa, né? O lado ocidental, então provavelmente todos os europeus são descendentes de Jafé, e também o norte ali do planeta, pegando parte ali da Rússia, Turquia, Grécia. Então Jafé vai para essa parte. Já Canaã, ou Cã, né? Na verdade, Canaã são os filhos de Cã. Cã, ele vai ficar ali na região da Palestina, no centro ali da terra, região da Palestina, e também a África vai ser habitada por Cã e depois os seus filhos. Mas também ele vai pegar uma parte da Ásia, e muitos cananeus também se espalham pela região ali do Oriente Médio. E Sem, os semitas, por isso os judeus vão descender deles, mas daqui a pouco eu vou falar só deles, mas o Sem vai ficar ali na região da Arábia e também parte oriental
do planeta. Assim se espalharam os homens, e essa é a origem dos homens, e é praticamente isso aqui que o capítulo 10 vai tratar, né? Onde ficaram os jafitas, onde ficaram os camitas e onde ficaram os semitas. Quinto ponto de interesse é que dentro dos filhos de Cã tem um que é importante, o primeiro imperador da terra, que é Nimrod. Está lá no capítulo 10, versículo de 8 a 11, diz assim: Cush gerou Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Assíria, onde fundou Nínive e Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Olha só, pensa se esse Nimrod, ele é um cara brabo. Pensa, ó, dele vai surgir duas grandes nações, Babel ou depois Babilônia e a Assíria, ambos impérios que depois vão guerrear, vão dominar sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. Tanto os assírios como os babilônicos vão fazer isso também. Mas não se engane com esse Nimrod. Aqui o texto, como eu disse, é econômico nas palavras em relação a esse cara. Esse cara foi um déspota, né? Ele foi um senhor de escravos. Ele foi o primeiro a escravizar homens, um déspota, um conquistador e um tirano. Textos extra-bíblicos vão dizer que Nimrod era uma espécie de mito do mundo antigo. E aí tem várias religiões, inclusive, que vão descender desse cara. Existe ali toda uma mitologia em relação ao seu nascimento, ao seu filho. Eu não tenho tempo aqui para entrar muito nos detalhes, mas a gente já vai vendo aqui o primeiro tirano, o primeiro conquistador, o primeiro senhor de escravos. E aqui dois povos que depois, lá no futuro, vão também guerrear, não sei se guerrear, mas vão trazer sofrimento para o povo de Deus. Os babilônicos, que vêm de Nimrod, e também os assírios, que vêm de Nimrod. Esse cabra não era fácil, mas simplesmente manifestando todo o seu potencial pecador, potencial esse que todos os homens acabam carregando. E o último ponto aí, o sexto ponto de interesse, está lá no versículo 21, né, seguindo a ordem dos capítulos. Sem, irmão mais velho de Jafé, também gerou seus filhos. Sem foi o antepassado de todos os filhos de Éber. E por que isso é importante? Porque de Éber vem os hebreus, ou os judeus, e daqui, desse ramo, vem o descendente da mulher. Lembra lá de Gênesis 3,15? O descendente da mulher que ferirá a cabeça da serpente? Pois é, aqui a sombra da cruz já é projetada sobre esse homem aqui, Sem, que gera então Éber, ou que na verdade é antepassado aí dos hebreus. Então a gente já vai ver aqui a primeira menção dessa promessa que já foi dada lá em Gênesis 3. Pastor Léo, o que tudo isso tem a ver? Cada um desses detalhes aqui. Irmãos, moral da história aqui é uma só. Todos os homens são feitos à imagem de Deus e todos são iguais perante a Ele. Nenhum povo ou etnia pode esperar maior valor diante de Deus. O ponto principal de toda essa história aqui é que, primeiro, o nosso valor não está na etnia que nós nascemos. Então, o brasileiro, ou o americano, ou o europeu, ou o africano, ou o asiático deve ter proeminência diante de Deus. Não, todos os povos ocupam mesmo valor diante de Deus. O judeu não é mais importante. Existe uma tendência em trazer uma importância excessiva sobre o judeu, e o judeu é importante dentro do plano de Deus, mas não a ponto de sobrepor os outros povos, não a ponto de estar acima dos outros povos. Então não existe nada de especial no povo judeu. E aí uma aplicação para mim e para você também. Ninguém pode arrogar para si valor
a mais do que os outros, porque o nosso valor está exatamente no fato de que somos criados à imagem de Deus. Então, o seu valor, ele não está dentro de você, você não precisa fazer uma jornada em direção ao descobrimento do seu valor, não precisa fazer isso, porque o seu valor não está dentro de você, o seu valor está naquele que te criou, o Senhor poderoso, Rei, aquele que é soberano sobre todas as coisas. E esse é o desafio do Léo dessa sexta-feira. A aplicação qual que é? O valor do homem está no seu Criador. Então, o seu valor, ele não pode ser medido por aquilo que você faz, por aquilo que você é, por aquilo que você conquista, nada disso. Criador, ele é medido exatamente por aquele que te criou. Tá certo? Então essa é a aplicação que fica aí de tudo isso que falamos nesta sexta-feira. Então, vamos orar, vamos colocar isso aí tudo diante de Deus. Se você puder, pare um instante, então, o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. E como eu faço toda sexta-feira, encerro a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente sexta-feira para todos. Fiquem com Deus.